Dando sequência à construção do nosso RISC-V no Logisim, nós podemos criar os elementos para construir as instruções aritméticas do tipo R, as instruções, né? Para fazer a execução. Então, para fazer a execução, nós vamos precisar de um banco de registradores e no nosso circuito nós ainda não temos um banco de registradores. Então, vamos fazer essa construção agora. Então, para a instrução do tipo R, a gente vai precisar de registradores. Os endereços dos registradores que vão ser lidos, RS1 e RS2. Aqui a gente tem o endereço do registrador e o valor desse registrador vai sair nesse lado. Então, aqui eu tenho a saída de 32 bits do valor lido. Aqui eu tenho a entrada de 5 bits, que são os bits de endereço. E aqui, do outro lado, eu tenho a saída desse valor. A ULA vai fazer uma operação, a operação vai gerar um resultado, e esse resultado vai ser escrito aqui no endereço de RD. Então, esse é o processo que é feito na instrução do tipo R. Então, nós temos que criar o banco de registradores para poder fazer a operação depois. Então, vamos à construção. Nós vamos criar um novo circuito, banco de registradores, e aqui nós vamos criar os nossos registradores. Nós vamos ter a entrada, então, de RS1. Vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá no Instruction Decode, só para facilitar a construção do nosso circuito, tá? Então, aqui eu vou ter RS1 com 32 bits. São as entradas, né? Na verdade, não são 32, são 5 bits, porque é o endereço do registrador. Vou colocar o endereço em hexa, porque é o endereço em decimal. Vou colocar o endereço em decimal para facilitar a nossa organização. RS2, a nossa visualização, né? E RD. Todos os endereços, eles têm 5 bits. E agora nós temos o data, que vão ser 32 bits, e esse data é o dado que eu vou escrever. Nós temos mais alguns pinos que nós precisamos colocar. Então, a princípio, eu vou colocar um clock aqui dentro. Então, a gente tem um clock vindo do circuito principal, então eu vou colocar um pino de clock. Vou colocar o pino de clock e o pino reset. Nós vamos precisar de mais um pino para colocar o register write, para habilitar a escrita. Então, eu já vou deixar esse pino pronto. Eu vou colocar aqui do ladinho, vou colocar o clock embaixo e o register write aqui. Reg write, nós vamos usar depois, é um bitzinho também. Vou diminuir a fonte só para organizar o nosso circuito. Ok, criei os elementos de entrada a princípio. Agora, nós precisamos criar os registradores. São 32 registradores. Então, nós vamos colocar uma memória, um registrador. Esse registrador, vou diminuir o tamanho dele aqui.
esse registrador aqui, ele recebe algumas entradas, então ele vai receber, já vou colocar alguns túneis para facilitar a construção, tá? Eu vou colocar o clock e o reset. Ok. Esse clock e esse reset eu já vou juntar, então aqui vai o reset. E aqui vai o clock. E aqui a gente tem o write enable. Mas esse write enable, por enquanto nós vamos colocar WE e depois a gente vai fazer uma mudança nele, tá? Aqui do lado nós vamos ter uma saída, eu já vou construir aqui para facilitar depois, então nós vamos ter o que para o x alguma coisa, essa saída. Esse registrador é de 32 bits, então 32 bits, e essa saída é de 32 bits. E a minha entrada é o data de 32 bits, que vai ser esse data aqui. Então, o que a gente vai escrever? Então, aqui a gente tem a escrita, a gente vai escrever no registrador o valor que está entrando aqui. O write enable a gente vai construir depois, então nós vamos precisar de mais alguma coisinha aqui. E aqui eu vou dar a saída. Então, aqui é quando eu quero escrever nesse registrador e aqui é quando eu quero ler desse registrador, ok? Esse registrador vai ser o X, vou colocar ele como X1, certo? X1 tá aqui. Vou construir o X0, só que o X0, o valor dele vai ser sempre 0. Então, eu vou tirar esse data daqui, vou colocar uma constante. A constante, eu tenho 32 bits e é 0. Vou colocar 0. E eu vou desabilitar a escrita, então eu nunca vou escrever nesse carinha aqui. Ok, já fiz o X0, vou fazer o X1, agora eu vou duplicar e colocar os outros registradores. O X2 e o X3. Agora eu vou duplicar até ter os 32 registradores. Aqui eu deixei o WE fora, então eu vou recolocar. O W0 não tem. Ok, agora eu tenho que mudar esse X para colocar X0, X1, X2. Então, eu vou colocar X0. E prontinho. Agora nós vamos habilitar o WE. WE também a gente precisa colocar o endereço do registrador. Então, vou colocar aqui X1.
Pronto, temos o banco de registradores com os 32 registradores que nós precisamos utilizar. Agora, nós precisamos organizar o multiplexador. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um dado que vai ser escrito no endereço de RD. Então, nós precisamos habilitar a escrita em apenas um desses registradores. Nós temos todos os registradores organizados, né? E agora a gente tem que dizer em qual registrador nós vamos gravar esses dados. Então, esse vai ser o registrador RD. RD vai ter 5 bits. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um multiplexador, um demultiplexador, aliás, e vamos construir as saídas, tá? Então nós vamos aqui em plexers, demultiplexador. O demultiplexador vai receber uma entrada e vai colocar o valor dessa entrada em uma das saídas. Como nós temos um endereço de 5 bits, então nós temos que ter bits para seleção 5. Quantos dados vão sair? Vai sair um dado só, que é a informação do write enable, tá? Então, nós vamos colocar a saída deste carinha aqui. Vamos colocar aqui reg write. Então, o valor que tiver nesse bit, nós vamos colocar aqui. Ok. Quem que vai dar o endereço da saída? RD vai dar o valor da saída. E o que a gente vai colocar nesse lado? Os write enable. Então, nós vamos colocar write enable aqui. Como a gente nunca vai habilitar a instrução o write enable do 0, eu vou deixar o 0 fora. Então, eu vou colocar o 1 aqui. Vou puxar esse carinha um pouquinho mais para o lado. E vou colocar os 31 write enable. Ok. Agora eu vou conectar cada saída ao seu respectivo write enable. Então, a saída 2 no write enable x2, a 3 no 3. Quando o pontinho estiver azul, significa que não tem ligação, não está chegando de lugar nenhum. Pronto. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar no reg write. Olha só, ele habilitou o bit 0, porque eu tenho 0 no RD. Vou trocar o valor de RD para 5. Então, o write enable de 5, do x5 tá verdinho. E aqui você pode observar que o x5 tá verdinho. Vou colocar 6. Então, o x6 está verdinho, ó, a saída 6 está verdinha. Vou colocar 10. Então, o x10 está verdinho, a saída x10. Ok? Então, o nosso demultiplexador já está funcionando. Então, agora a gente já sabe qual é o registrador que vai gravar e a informação que vai gravar lá. Então, vamos colocar 5. Então, no registrador x10, quando o clock for 1, ele vai gravar 5. Agora, eu vou colocar o valor 15 no registrador
3. Então, registrador 3, quando o clock marcar, eu vou ter 15. 15 é F, né? Vamos colocar em hexa aqui para a gente ter a mesma instrução lá, base hexadecimal. Então, eu vou ter F, 0F e lá eu vou ter 0F também. Então, eu quero colocar o valor 11 no registrador 7. Então, quando der o clock, o registrador 7. Então, a escrita no registrador tá ok. Agora, a gente precisa fazer a saída. Então, eu tenho o endereço de RS e eu tenho que pegar o dado que está no registrador e colocar na saída, tá? Que é a saída do nosso banco de registradores. Então, eu vou duplicar esse dado aqui, esse data. Aqui a gente vai ter read data 1 e read data 2. Então, eu vou colocar RD1 e RD2. Vou colocar o tipo output, RD1. Opa. Read data 1 e read data 2. Ok. Agora a gente vai fazer. Agora nós precisamos fazer o contrário do que foi feito aqui. Então eu tenho 31 entradas e eu vou colocar todas essas entradas no meu multiplexador e vai gerar uma única saída. Então, vamos construir o nosso demultiplexador, o nosso multiplexador. O nosso multiplexador, então, vai ter a saída, que vai ser a saída de... Vou pegar esse carinha aqui. Vai ser RD1, 32 bits. Então, a saída vai estar aqui. A saída, o bit de dados são 32 bits. E nós temos 5 bits de seleção, porque são 5 endereços, né? Então, quem que vai dar a seleção? Quem vai dar a seleção é o RS1. É o source RS1. Vou colocar o RS2 aqui já. Deixar ele prontinho. RS2. Então, este elemento aqui vai me dizer qual é o dado que vai sair. Então, eu vou ter 31 entradas aqui e uma dessas entradas vai sair aqui. Qual? Aquela que for selecionada por RS1. Então, aqui a gente vai ter os Qs, né? Vou duplicar esse carinha aqui. Esse carinha vai ser o X1. Vou colocar o X0 também aqui. Vou colocar o X1, vou tirar ele daqui para facilitar a duplicação. Vai ter o X0 também. Agora, a gente vai pegar RD1 e vamos conectar aqui. Então, vamos lá. Vamos testar o nosso circuito. Então, nós temos RD aqui é 7. Vamos ver o que a gente tem no 7. 0, 0
01F. Então, nós vamos colocar aqui no RS1 o registrador 7. Opa, aqui embaixo faltou conectar o último, ó. Olha só, lá no RS1, no RD1 eu tenho o valor do registrador 7. Vou colocar agora o registrador 3. Lá no registrador 3 eu tenho F. Olha só, tá saindo F. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui no circuito. Nós temos o registrador 10, olha só. 10 tem o valor 5. Então tá saindo certinho. Agora, para fazer o RS2, nós só vamos duplicar. Vamos colocar RS2 e RD2. E em RD2 nós vamos colocar o registrador 7. Então, estão aí saindo os valores corretamente. Olha só, esse é o nosso banco de registradores. Agora, nós vamos no circuito principal e nós vamos colocar o banco de registradores. O que nós vamos ter de entrada aqui? Bom, dependendo de cada uma das instruções, nós vamos ter uma entrada aqui. Então, a princípio, nós vamos deixar sem as conexões.